Então, boa noite a todos. Eu decidi fazer essa gravação em função de alguns acontecimentos recentes, alguns debates que apareceram aí no Facebook e em blogs, sobretudo a partir desse comunicado do Sidney Silveira e alguns posts colocados por um tal de Leonardo Mesquita no Facebook. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser esclarecidas de uma vez para acabar com essa conversa mole. O fato é o seguinte: toda pessoa que se interessa seriamente pelos meus escritos e pelos meus cursos e que se torna aluno, imediatamente recebe de várias fontes, que vem desde o Instituto Millennium até esses círculos pseudo-católicos que tem por aí, o carimbo de Olavete, de discípulo, de seguidor fanático, de cego, de pessoa incapaz de pensar com a própria cabeça, etc. Isso já faz muitos anos que isso vem acontecendo. Como toda esta conversa mole vem sempre com os mesmos chavões, né, foi para isso mesmo que eu escrevi o meu artigo brilhando no YouTube. Pessoas que têm opinião independente escrevem com uma linguagem própria, original, tem estilo. Né? O sujeito que usa chavões o tempo todo, ele está fazendo apenas uma afetação de opinião independente e está acusando o outro de não ter opinião independente. Então, esta campanha visa o seguinte: já que você não pode destruir o Olavo pessoalmente, o que você faz? Você cava um buraco, tá certo, que separe ele do seu público virtual, que faça com que as pessoas fiquem inibidas de frequentar o curso do Olavo, de ler as coisas do Olavo. Ah, se eu ler isso eu vou ser, né, um fanático cego, né, um seguidor sem discernimento. Eu não posso. Então a pessoa, vamos dizer, como a opinião independente é um valor que é prezado na nossa sociedade, embora uma opinião independente seja muito difícil de você ter, então o que resta é a afetação de opinião independente. Então todas as pessoas que se interessam pelos meus cursos são convidadas a trocar o ensinamento que estão recebendo de mim por uma afetação de opinião independente, como essa do seu Leonardo Mesquita, do seu Sidney Silveira e outros. Tá certo? Então, tudo isso é evidentemente uma palhaçada e um sinal de fraqueza mental, um sinal não só de fraqueza mental, mas de fraqueza de personalidade. Isso tudo reflete uma personalidade mal formada que não tem conhecimento de si mesmo o suficiente para julgar seus próprios atos. Você vê, eu estava falando desse Leonardo Mesquita, só para dar um exemplo, não é uma questão pessoal com ele, porque centenas de pessoas fazem a mesma coisa. O sujeito escreve assim: eu ainda leio os artigos do Olavo quando eu tenho saco. E linhas depois ele diz: eu não sou superior a ninguém, eu sou apenas um humilde estudante e aprendi muito com o Olavo. Ora, o que é isso? Quer dizer que o sujeito é como se ele fosse duas pessoas, quer dizer, ele não é capaz de juntar os dois pedaços, né, e ver, vamos dizer, que a afetação de humildade contrasta de tal maneira com a afetação de superioridade que configura tudo isso como um puro teatro. Quer dizer, a vida mental dessas pessoas é puro teatro, é fingimento. Notem, gente, eu passei pelo menos 20 anos da minha vida desmontando e remontando a minha personalidade, não no sentido de adquirir uma santidade, uma perfeição evangélica, mas de adquirir aquele mínimo de integração sem o qual você não é você mesmo, sem o qual você é um nada. Note que o advento do cristianismo aconteceu não num lugar qualquer, não aconteceu na Zâmbia, não aconteceu numa tribo da América do Sul, aconteceu na civilização mais ordenada e integrada que você tinha na época, que era o Império Romano. O Império Romano não era um primor de perfeições morais, mas era sim um primor de integração, de ordem e, portanto, de consciência. Quer dizer, a informação circulava dentro do Império Romano. As partes conheciam o todo e o todo conhecia as partes. Esta integração da personalidade, então, ela precede, né, a conquista de quaisquer virtudes morais, porque qualquer virtude moral colada numa personalidade fragmentária não significa absolutamente nada. Quer dizer, o sujeito está crente que está agindo de uma maneira virtuosa e está fazendo uma baita sacanagem e não percebe. Não tem autoconsciência suficiente para se perceber e se julgar a si mesmo. Então vira tudo um teatro. Não são virtudes verdadeiras. Tá certo? Quando Deus enviou o cristianismo no Império Romano e não em outro lugar, existe nisso uma mensagem formidável que todos nós temos que aprender. Existe um certo mínimo de virtude natural que você tem que ter antes de você poder receber o influxo do Espírito. Assim como no ato da criação, Deus constituiu o homem com barro, não com merda, não com sujeira, tá certo? Mas com o barro limpo, tá certo? Então, desse barro limpo ele faz o homem e daí ele insufla no homem o Espírito.
Não é qualquer coisa que pode receber o espírito. Tá certo? O barro em si mesmo não tem nada de sacrossanto, é apenas uma coisa da natureza. Tá certo? Mas ele tem que estar limpo. Tá certo? Então, do mesmo modo, a personalidade tem que ter uma integração, tem que ter uma ordem interna, na qual o sujeito, quando diz a palavra eu, ele diz com plena consciência do que está dizendo. Ele se conhece como autor de seus atos, autor de seus pensamentos, senhor de seus estados interiores e responsável por tudo que se passa na alma dele. Essas pessoas não têm isso, nunca tiveram isto. Quer dizer, o contraste entre a afetação de independência e o uso de uma linguagem de chavões já mostra que é tudo encenação. E isto, vamos dizer, o caráter epidêmico deste fenômeno no Brasil, dizer, é um dos sintomas terríveis de miséria intelectual e moral e psicológica que tem nesse país. Então, se fosse apenas um que fizesse isso, aparece um Rodrigo Constantino, que é um sujeito que nunca teve uma única ideia própria na vida. Tudo que ele escreve é copiado da Ayn Rand, do Voltaire ou do Murray Rothbard. Quer dizer, você pega a propaganda liberal e repete, né? E fica afetando a independência e diz, não, os Olavetes são apenas fanáticos, cegos, seguidores. Como seguidores? Quer dizer, como poderiam vocês, que são meus alunos, ser meus seguidores? Para ser seguidor, você precisa ter uma organização, precisa ter uma hierarquia, precisa ter funcionários que mantenham vocês na linha, precisa ter uma disciplina, precisa ter um regulamento que regre a sua vida, a sua conduta, etc. Nada disso existe no meu curso. Eu não tenho sequer contato pessoal com meus alunos. Quer dizer, como é que eu poderia ter aqui uma seita constituída de fanáticos, cegos, seguidores? Isso é uma impossibilidade material pura e simples, meu Deus do céu. Então, essas pessoas que usam esse tipo de linguagem não estão se referindo a nenhum fato que aconteça. E a coisa se torna pior quando o sujeito se alega que ele mesmo é um admirador meu. Então o que ele quer dizer? Ele é um admirador, mas ele é um admirador com discernimento, ele separa alhos de bugalhos, ele não é um seguidor cego como todos vocês, né? Ele é uma pessoa superior, mas é claro que isso é uma afetação. Porque eu digo, mas espera aí, cadê a sua superioridade? Cadê as suas análises de problemas objetivos que refletem, vamos dizer, uma investigação pessoal, uma descoberta pessoal? Não tem nada, nada. Me digam uma descoberta pessoal feita em qualquer campo, pelo seu Carlos Nogueira, pelo seu Sidney Silveira, pelo seu Rodrigo Constantino, pelo pessoal do Instituto Milênio, não tem nada. Ao passo que a minha obra inteira são centenas de descobertas pessoais que me custaram muito esforço interior. Então, é o seguinte, eu sou um indivíduo humano perfeitamente bem desenvolvido, tá certo? Eu tenho consciência de mim, eu tenho integração pessoal, esse pessoal não tem, são almas fragmentárias, que não, vamos dizer, elas se desmentem de uma linha para outra. Não é que se desmentem no sentido de contradição lógica, não é contradição existencial. O sujeito muda de personalidade de uma linha para outra. É como se outra pessoa estivesse escrevendo. Quer dizer, numa linha é afetação de superioridade, na outra, eu sou apenas um humilde estudante. O que é isso? Esse Sidney Silveira, por exemplo, assume áreas magisteriais, né, para dizer que eu estou alimentando com as fontes que eu cito, né, o catolicismo liberal, herético, etc, etc. Que coisa mais grave. Daqui a pouco me escreve uma carta toda untuosa, dizendo, sou seu admirador, não tenho nada contra o senhor. Mas, meu Deus do céu! Veja, o falecido Orlando Fedeli era maluco no meu entender. Mas ele era homem, ele tinha 2 culhões, você está entendendo? Ele, quando falava um negócio, ele sustentava, porra. E não estava ali para agradar ninguém, nem para se fazer de bonitinho. Agora o sujeito quer me dar uma agulhada por um lado e afagar pelo outro. E pior, não está fazendo isso por maquiavelismo. Está fazendo por falta de integração pessoal, porque não tem consciência de si, não sabe o que está fazendo. E são pessoas assim, gente, que estão dando o tom dos debates na internet. O que é isto, pô? Quer dizer, isto é um estado, vamos dizer, de psicose cultural, como nunca se viu no mundo. Agora, se você quer fazer a crítica de um escritor, simplesmente você tem que conhecer a obra dele. Se não inteira, pelo menos o suficiente. Né? E conhecê-la nas suas versões mais recentes, que naturalmente integram as partes anteriores, integram, corrigem e reenquadram as partes anteriores. Né? E daí você tem que discernir lá quais são as teses formais que o sujeito está defendendo e quais foram as expressões usadas ocasionalmente aqui e ali. E você tem uma ideia do pensamento do cara, e não de frases soltas, meu Deus do céu. E daí sim você pode fazer uma análise e pode até julgar negativamente. Tá certo? Então,
Eu mesmo, até no programa Throat Speak, eu estava assinalando que eu falei mal de muitos autores de esquerda, cuja obra eu li, às quais eu dei muita atenção. Por exemplo, eu escrevi coisas sobre Leandro Conder quando eu tinha 45, 46 anos. Eu estava lendo Leandro Conder desde os meus 18 anos de idade. E nunca deixei de reconhecer algum mérito modesto que ele tivesse, mas real. Né? Então, eu sei quem é o Leandro Conder, eu sei o que ele pensa realmente. Não é uma frase dele que eu li aqui solta, tá certo? Marlene Chauí, li muita coisa da Marlene Chauí e li o livro dela sobre Spinoza inteirinho com bastante atenção. Reconhecendo que a mulher tinha um talento e que o que lhe faltava era vergonha na cara. Né? Então, eu sei como se examina a obra de um filósofo, eu sei como se examina a obra de um escritor, ou até de um poeta, de uma coisa assim. Você não pode julgar um poeta por uma linha, por um verso. Isso é inteiramente absurdo. Né? Por exemplo, qualquer obra poética que você procure, você vai encontrar inúmeras obras falhadas, inúmeros poemas falhados. E se o sujeito conseguir fazer 10 poemas perfeitos, pronto, já é um clássico. Né? Agora, o pessoal pega aqui, olha, aqui tem um verso de pé quebrado, ali tem uma rima que não bate, tá, e pronto, e já acha que destruiu o camarada. Fala, mas o que é isso? Pois isso é sinal de ignorância. Tá certo? Quer dizer, você tem, por um lado, a falta de integração pessoal. Né? Essas almas fragmentárias, mal feitas, mal formadas, que não receberam sequer educação doméstica. Eles não têm a noção, vamos dizer, do certo e do errado, da moralidade, da sua conduta. Por exemplo, o seu Sidney Silveira, que aí fala como se fosse o porta-voz do magistério, né? Ele não tem a menor formação moral para distinguir entre o que é uma defesa do magistério da igreja, defesa do ensinamento da igreja, e o que é uma fofoca. Né? Porque ele pega lá um trecho para analisar, é um trecho que é praticamente um aposto num outro período. Eu estou falando lá do Antônio Gramsci e de repente de passagem eu me refiro ali a um negócio do tomismo, sem nenhuma preocupação de explicar o que eu estou dizendo, ou de ser muito preciso naquele ponto, que naquele contexto não tem mais mínima importância. O senhor pega este pedacinho, para daí vir me passar um pito, e mesmo assim o pito está completamente errado. Né? Então, o que é isso? O que a gente está fazendo? Que palhaçada é esta? Então, vocês aí que são meus alunos, né? Eu sei que a maioria não vai se deixar intimidar por isso, mas tem gente que se intimidou sim. Tem muita gente que não está neste curso por medo de ser chamado de seguidor fanático, por medo de mostrar que não tem a independência de pensamento do Rodrigo Constantino ou do Carlos Nogueira. Tem muita gente que está fora do curso por causa disto. E essa campanha, porque é realmente uma campanha, é uma coisa repetida, sempre com os mesmos chavões, sempre na mesma linguagem. São os olavetes, são os seguidores fanáticos, é gente sem independência de pensamento, é a gente que não pensa com a própria cabeça, sempre a mesma coisa. Há anos que está assim, há mais de 10 anos está assim. Então é claro que é uma campanha e a prova de que não funciona é o número de alunos que eu tenho. Quer dizer, ninguém vai acreditar nesses idiotas e falar, eu vou deixar de aprender o que eu posso aprender com o Olavo só para que o Rodrigo Constantino não me chame de fanático cego. Então, ou para que o Sidney Silveira não me chame de herético. Então, olha, essa gente toda, o que falta é maturidade. Maturidade e integração pessoal, eles não têm. Veja, o sacramento da confissão, ele não vale nada se você não tem uma certa integração pessoal, onde você seja capaz de perceber e julgar os seus atos. Existe a inspiração do Espírito Santo, existe a função sobrenatural e a função usual do Espírito Santo, que é inspirar a sua inteligência para que você descubra a verdade. Tá certo? Então, descubra a verdade não sobre as grandes coisas, mas a verdade sobre sua própria conduta, sobre suas próprias motivações interiores. Né? Quer dizer, uma pessoa dessa como Sidney Silveira, você acha que uma pessoa dessa é capaz de examinar os sentimentos profundos que o levaram a escrever isto ou aquilo, as intenções? Não, você parte do princípio de que a intenção dele é boa e inatacável. Ora, eu passei mais de 20 anos observando as minhas más intenções. E até hoje eu tenho que prestar muita atenção em mim mesmo para eu não fazer uma grossa sacanagem. Agora esses caras não, eles partem do princípio de que estão limpos. Você vê, o Sidney Silveira mal acabou de entrar na Igreja Católica
já está aí de palmatório na mão, castigando as pessoas, etc. Ele não percebe o quanto de vaidade existe nisso, né? O quanto de presunção, e não percebe que essa presunção está se realizando por meio da intriga, da difamação, fazendo com que os fiéis desconfiem de uma pessoa inocente, né? O cara não percebe que isso é feio, não tem a menor ideia. Então você veja, quer dizer que o ensinamento moral, o magistério hoje, está na mão dessas pessoas que não têm sequer maturidade para compreender suas próprias motivações e intenções. Ora, este curso aqui começou, vocês vão se lembrar, com a prática de você se conhecer a si mesmo, de você conhecer suas motivações, tá certo? E de você ter um padrão para você se julgar. Lembra o exercício do necrológio? O exercício do necrológio é a régua para você medir, tá certo? Quem você está sendo no momento. Se você sabe quem você quer ser, você sabe se você está se aproximando ou se afastando. Às vezes, as forças que nos afastam do nosso ideal moral são tão tremendas que você precisa de anos para você conseguir achar uma brecha, né, pela qual você retoma o caminho. Agora, para essas pessoas tudo é tão fácil. É tão fácil ser lindo, maravilhoso, ser moral, ser perfeito, ter um pensamento independente. Quer dizer, nós estamos aqui dando uma espécie de jardim de infância moral. Então, todas as pessoas, evidentemente, são enormemente complexadas e vivem assim aterrorizadas, como sabe, um rato no esgoto, tá certo? Se sentindo acusado o tempo todo e querendo mostrar uma imagem de santidade, tá certo? Ou de perfeição. A santidade tal como ele o compreenda, pode ser a santidade no sentido religioso, pode ser a santidade no sentido liberal ateístico, como Rodrigo Constantino, que ele imagina que ele é Voltaire, né? Ser Voltaire não é mérito nenhum, mas para ele é o supra-sumo. Então, tudo isso aí é fingimento, é afetação. Não há um pingo de sinceridade, de autenticidade, de busca genuína do conhecimento em nada disso. Nada. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: gente desse tipo, não importa se é comunista, se é conservador, se é liberal, gente assim tem que ser excluída do debate cultural. Tem que mandar calar a boca, né? Porque isso aí é a peste, né? A falta de sinceridade, né? E não adianta falar falta de sinceridade para uma pessoa que não sabe o que é ser sincero. Tem gente que acha que ser sincero é dizer o que você pensa na hora. Ora, dizer o que você pensa na hora é simplesmente desempenhar o papel que naquele momento você se atribui no seu teatro mental. Isso não é sinceridade. Sinceridade é você confrontar os seus vários pensamentos e emoções diferentes, toda a sua tensão interior, e você tem que arbitrar aquilo. Por isso que o grande psiquiatra Lipozzondi chamava o ser humano de homo pontifex, o construtor de pontes. Todos nós temos, vamos dizer, uma gama inteira, temos um leque inteiro, tá certo, de impulsos contraditórios. E nós temos que arbitrar entre eles, arbitrar, harmonizar, combinar, etc. Isso, vamos dizer, isto é a prática de tornar-se gente. E isto faltou para todas essas pessoas. Você vê que até os anos 60 você ainda tinha um pouco disso no Brasil, né? Era uma época em que havia grandes psicoterapeutas, né? Eu não vou citar nomes, mas havia grandes psicoterapeutas. E nas psicoterapias, nas análises, você aprendia algo disso. Era imperfeito, é claro, porque sempre vinha com a mentalidade ateística e tal, mas era alguma coisa. Depois isso se perdeu. A psicologia clínica no mundo inteiro se transformou em pura manipulação. Então, o pouco de autoconhecimento que as pessoas podiam ter acesso através desse meio também se perdeu, né? A religião, nem vou falar, tá certo? Quer dizer, que espécie de autoconhecimento você pode aprender indo numa igreja católica, ouvindo ou Teologia da Libertação, ou ouvindo algum padre, o cabeça de Carlos Noguet. Você não vai aprender nada. Você nunca vai ser gente. Certo? Ao passo que este curso aqui é exatamente o primeiro lugar para você virar gente. Você adquirir aquele mínimo de integração sem o qual não há senso de responsabilidade, não há senso de moralidade, não há sequer capacidade de você julgar seus próprios atos. Certo? Então, um dos motivos de eu ter inventado esse curso é justamente por ter percebido, vamos dizer, a prevalência desse tipo de imaturidade doentia, que na verdade é o que se chama inocência perversa, porque todos esses se acham inocentes, lindos, maravilhosos, não percebem o quanto são perversos, meu Deus do céu. O Sidney Silveira aqui me deu um exemplo.
Olha, ele é um pérfido que se ignora completamente. Ele não sabe que é pérfido. Não é capaz de se observar o suficiente para dizer por que eu estou fazendo isso? O que me leva? Né? O que eu estou buscando ao fazer isso? Né? Eu estou realmente defendendo a imagem da igreja contra alguém que a ameaça? Hã? Será que o Olavo de Carvalho está ameaçando a integridade da igreja? Hã? Então não pode ser isto, né? Quer dizer, se eu sou ameaça para a igreja, eu estou na lista, eu estou na trilionésimo lugar. Né? Então, quando há tantos perigos mais evidentes em volta, por que defendê-la contra o Olavo de Carvalho, que é uma ameaça remota, hipotética e irrisória? Né? Que na verdade tem defendido a igreja. Vocês mesmos são testemunhas. Né? Então, se eu não estou fazendo mal nenhum à igreja, ou pelo menos se o mal que eu estou fazendo é hipotético e evanescente, então não pode ser que a motivação sincera dele seja de proteger a igreja contra um perigo. Né? Não, é apenas a motivação de se mostrar que, ó, eu sou mais católico, eu sou mais puro, tá certo? E isso tudo é de uma vaidade monstruosa. Isso aí leva o nego infalivelmente para o inferno. Tá certo? Então, outro dia mesmo eu estava lendo uma coisa do Chesterton, que diz que não é feio você ter orgulho de coisas que não impliquem nenhum mérito pessoal. Por exemplo, você ter orgulho do seu país. Do Brasil não, pelo amor de Deus, né? Mas quando um sujeito nasceu num país que tem uma bela história, sequência de belos exemplos do mundo, o cara se orgulha de estar ali, está muito certo. O meu filho se orgulha de ser um marino. Por quê? Porque os marinhos têm uma bela história de realizações, de heroísmo, etc, etc. Tá certo? Eu me orgulho da língua portuguesa. Embora não me orgulhe mais do Brasil, que não tem que se orgulhar aí, me orgulho da língua portuguesa, uma belíssima língua. Aliás, um povo que recebe uma língua maravilhosa como a portuguesa e faz com ela o que ele está fazendo, merece ser jogado na privada para descarga. Né? Mas, quanto mais pessoal é o mérito que está envolvido no orgulho, pior é o orgulho. Né? Então, o orgulho da sua santidade é o pior. Né? Agora, se o sujeito tem orgulho da santidade, mas ao mesmo tempo toma uma atitude que é evidentemente, tá certo, de arrogância, né? É um santarrão, e ao mesmo tempo diz, eu sou humilde. Né? Pô, meu Deus do céu, o cara se sujou até o fundo da alma, porra. E não percebe o que está fazendo. Não? Então, vocês que estão aprendendo alguma coisa comigo, não tenham medo não. Eu não estou impondo a vocês nenhuma disciplina, não estou fiscalizando suas vidas, não estou lá com a palmatória para punir vocês, tá certo? Simplesmente não há um regulamento disciplinar que vocês tenham que seguir, não há sequer práticas regulares que tenham que fazer. Né? Existe algum exercício que vocês têm que fazer todo dia, que eu mando vocês fazer? Não. Então que raio, né, de seita é essa? Que não tem controle nenhum, onde cada um faz o que quer, e onde o mestre nem conhece os discípulos, nunca os viu mais gordos. Então é claro que se eu conseguir manter vocês num estado de fanatismo cego, à distância, sem jamais tê-los visto, eu sou um mago muito mais poderoso do que Gurdjieff, Aleister Crowley e todos eles, Madame Blavatsky e todos eles juntos. Né? Então é claro que toda esta conversa de discipulado, de olavetes, de fanatismo cego, tudo isso aí é uma conversa de miseráveis, invejosos, são almas tão porcas, tão malignas, tá certo? Que se revelam no ato pelo contraste entre o que dizem e o estilo em que dizem. Então, releiam o meu artigo brilhando no YouTube e ver se não se aplica a toda esta gente que está com esta conversa por aí. Tá certo? Então, esse é só um aviso que eu estou dando para vocês. Estou colocando isso aqui no Seminário de Filosofia e no YouTube também. Até a próxima. Obrigado.